Eu quero agora conversar com o presidente da Confederação Israelita do Brasil, que é o Cláudio Lotenberg. Quem intermediou, essa entrevista foi o nosso comentarista Luiz Felipe Dávila. Então eu vou abrir a primeira pergunta para o Dávila e depois a gente dá sequência aqui. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan News. Manda ver, Dávila. Cláudio, muito boa tarde. Cláudio, você vem fazendo declarações importantes aí da falta de firmeza do Brasil de se posicionar claramente contra o Hamas e, evidentemente, a favor do Estado de Israel, que foi vítima do seu pior ataque terrorista da sua história. Por que você tem esta visão da falta de firmeza do Brasil e o que nós deveríamos estar fazendo como nação para restabelecer a nossa credibilidade na defesa das liberdades de um país soberano que foi atacado por um grupo terrorista? Bem, Felipe, nós somos brasileiros e queremos que o Brasil tenha um protagonismo no cenário internacional. E para ter protagonismo, não adianta que nós tenhamos posturas que não sejam absolutamente compreendidas no cenário de valores. Quando nós nos comportamos de acordo com conveniências, nós não somos respeitados. Acho que essa questão aqui é uma questão um pouco mais ampla do que só a beligerância entre os palestinos e Israel, entre uma ação de um grupo terrorista chamado Hamas e uma sociedade que defende o ideário democrático. Senão dois perfis de comportamento de uma sociedade. Um perfil comprometido com ações terroristas, um perfil comprometido com governos absolutistas, dos quais o Irã é a grande estrela, ele que pratica sexismo, ele que é um negacionista, um revisionista da história, ele que se reúne, na verdade, se integra e se une com países de regime totalitário. E o outro, que é um país que é uma sociedade democrática, mais aliado aos Estados Unidos e ao mundo do diálogo, o mundo democrático. Então, o Brasil, ao entender que deve ter uma posição, é verdade, conciliatória, mas não ao fazer uma condenação de maneira explícita a um grupo terrorista, parece até que enxerga isso como sendo algo natural. Perde a chance de ter uma posição de respeito no cenário internacional. O que deseja com isso? Agradar meia dúzia de pessoas? O que deseja com isso? Intensificar relações com um grupo de pessoas cujos valores não espelham a realidade dos valores? Uma situação débil. Acho que o Brasil é verdade internacional. O presidente Lula busca isso, mas infelizmente a sua assessoria dá, neste momento, uma inclinação que não vai ganhar respeito no âmbito internacional e muito menos de nós enquanto brasileiros. Cláudio, eu gostaria de perguntar a você também sobre essa situação que a gente está acompanhando, tanto em ameaças que envolvam reféns, então, por exemplo, Hamas lançando ameaças de expor esses reféns na mídia, por exemplo, com violência nas redes sociais, etc., caso os ataques continuam por parte de Israel. Por outro lado, a gente acabou de trazer a notícia de uma intensificação hoje dos ataques cibernéticos a Israel, de pessoas recebendo mensagens também, que seriam desses países como Irã, como Síria. E eu queria entender de você como é que você enxerga essa guerra que sai além do campo, do território em si, mas parte também para essa questão das mídias, da internet e principalmente de ameaças que envolvam justamente os reféns. Essa guerra já ganhou uma conotação totalmente diferente das mecânicas de guerra tradicional, porque guerras são feitas entre militares. O que nós temos aqui é uma participação de uma organização terrorista. Quanto a expor civis, nós vimos tudo isso, quer dizer, passou durante esses dias na televisão, queimaram pessoas idosas, veja que coisa inacreditável. Eu que sou, na verdade, minha esposa é descendente de familiares que sobreviveram ao Holocausto, os idosos que não podiam ser sequestrados, eles queimavam, eles assassinaram filhos na frente de seus pais, decapitaram crianças. Quer dizer, essa demonstração dessa atrocidade, absolutamente desqualificada. Cláudio. Por outro lado,
Eu acho que nós estamos... Pode falar agora, a gente estava com um probleminha no teu áudio, acho que agora a gente recuperou. Pode continuar. Por outro lado, toda a questão da guerra cibernética também é algo que já acontece, diferenciado daquilo que eram os conflitos militares anteriormente. Se a coisa continuar se alastrando, né, e isso que eles estão ameaçando, quer dizer, qual o caminho que sobra para Israel quando você tem reféns? Né? Cessar por completo? Há como existir confiabilidade por parte de um grupo terrorista? Quer dizer, é um cenário difícil de ser administrado, né, pelo lado de Israel, e não dá para se confiar em absoluto, né? Gustavo Segré tem uma pergunta para você também, Cláudio. Vai lá, Segré. Cláudio, boa tarde. É uma questão mais histórica. Eu vi que tem uma palavra que representa de alguma maneira o que está acontecendo e o que aconteceu na história com o povo judaico, que é pogrom, que vem da Rússia tsarista e que determinava o extermínio, ou buscava o extermínio de algumas minorias. E em função dessa temática, dos objetivos do Hamas não seria esse compartilhar o território através de um Estado palestino e um Estado de Israel, senão o extermínio de Israel. Você enxerga dessa forma também, ou essa visão pode estar errada? Eu acho que a sua visão ela é correta, tá? E aí existem várias formas de a gente poder se aprofundar nesse sentido. Em primeiro lugar, a própria maneira como o mundo árabe se comporta, né? E aí nós temos aí um envolvimento muito forte do mundo dos xiitas, né? Os xiitas, eles entendem que o poder do Estado tem que ser exercido pelos poderosos homens ligados à religião. Existe um vínculo entre a religião e o Estado. E nós sabemos que esse binômio não é um binômio simples para ser administrado nas questões da tolerância. Aliás, a intolerância talvez venha a ser o grande mal do presente momento. Não estou me referindo à questão da guerra per si. Estou me referindo à questão de tudo aquilo que envolve as minorias. Então, nós, judeus, somos um exemplo de uma minoria, mas a Segunda Grande Guerra Mundial, e ela é posterior à questão dos pogroms, ela envolveu outras minorias. Então, quando nós estamos devolvendo, e, aliás, defendendo essa questão desse mundo democrático, nós estamos defendendo o mundo relativo ao respeito das minorias, né? Não existe um diálogo com a sociedade xiita para que Israel possa existir. Aliás, se a gente for fazer um resgate histórico daquilo que aconteceu na região da Palestina, partindo desde a época da queda do Império Otomano, 1976, 47, 67, 2000, 2008, nós tivemos aí uma série de iniciativas que propuseram a existência de dois estados. Os judeus sempre quiseram, os muçulmanos não. Não posso dizer, os árabes, não os muçulmanos, não posso dizer que Israel tem um cenário simples para ser administrado. Tem as suas complexidades, mas Israel consegue superar a relação política interna no sentido de contemplar a alternativa de dois estados se houver com quem dialogar. No caso do Hamas, não há com quem dialogar. Vejam que os palestinos têm duas facções importantes. Uma é a autoridade palestina, que a rigor é quem representa o Estado palestino, e ela não tem nenhum tipo de ascendência sobre aqueles que estão na faixa de Gaza, aí liderados pelo Hamas. O diálogo não existe, quer dizer, o desejo aqui é de varrer Israel do mapa, e isso é, por várias vezes, já explicitamente colocado pelos líderes do Irã, que no fundo é quem financia todo esse caminho que percorre o Hamas. Então, difícil você fazer paz, difícil depois de tantas iniciativas, voltar de novo às questões da partilha, Oslo, quer dizer, tem muita coisa aqui que não foi jamais respeitado. Não posso dizer que Israel sempre agiu dentro daquilo que seria o mais adequado para quem queria criar uma condição de bom relacionamento. Mas na grande maioria das vezes em que não pôde fazer as coisas eventualmente como foram esperadas, é porque não houve com quem dialogar, e não dá para você dialogar com quem não admite a sua própria existência. Então a sua interpretação ela é correta. Cláudio, só vou abrir mais um espaço aqui para o Alan Gani. Vai lá, Gani. Cláudio, para administrar toda essa situação, qual que você acha que é a melhor estratégia? Continuar com os ataques aéreos por parte de Israel, uma incursão terrestre, tomar novamente o controle da faixa de Gaza ou eventualmente até
atacar o Irã, como você colocou, que é o financiador destes, ou pelo menos deste grupo terrorista? Eu acho que nós temos que pensar naquilo que seria o mais imediato para estancar tudo isso. Eu sou um médico e eu costumo atender os pacientes e eu digo o seguinte: o problema agudo temos que resolver já. Depois a gente cuida das questões crônicas. O agudo qual é? O que está pegando neste momento? O fato da perda das vidas, não tem muito o que fazer morrer, né? Mas eles têm reféns. Tem que pressionar a autoridade, o Hamas, para que ele solte os reféns. Eu acho que no momento que conseguir que os reféns sejam soltos, será mais fácil para que Israel pare ou diminua, ou imagine um cenário diferente que não o de guerrear. E isso pode ser feito através de uma pressão junto ao Irã. O Irã tem a ascendência necessária, ele participou diretamente desse projeto que ali está acontecendo. Na segunda-feira retrasada, reuniram-se em Beirute um grupo de líderes com representantes do exército do Irã, e aí foi dado o sinal verde para que a operação pudesse acontecer. Então ele tem, na verdade, a força justamente por patrocinar e financiar o Hamas, para que isso pare-se imediato e liberte seus reféns. Soltos os reféns, eu acho que Israel terá, na verdade, uma pressão muito grande, no sentido moral, para que também desarme-se, dê o tempo necessário e aí criar-se um plano aí de restabelecimento de relações. Eu teria até uma visão, quem sabe, otimista. Eu acho que uma atitude como essa, frente ao momento atual, frente às pressões das diferentes sociedades, quem sabe pudesse ser, se pudesse, houver o envolvimento do Irã, uma oportunidade para o estabelecimento de uma paz que, aliás, estava lá para acontecer. Eu vi há pouco que me antecedeu comentando as relações com a Arábia Saudita. Israel fez paz com o Egito no passado, Bahrein, Emirados Árabes em 2020, estava próximo com a Arábia Saudita, 6 países árabes em seguida também iam assinar acordo de paz com Israel. Nós temos que construir, no fundo, uma nova relação entre Israel e o mundo árabe. E o Hamas não tem o direito, e muito menos o Irã, de impedir que isso possa acontecer. Nós, judeus, temos uma relação antiga com o mundo árabe, é só voltar ao período da Idade Média, até um período até relativamente recente em termos de história, e eu, particularmente, não consigo aceitar que não existe um caminho de diálogo com a comunidade árabe. Veja o que acontece no Brasil, onde nós temos uma relação de anos entre judeus e árabes, uma relação de entendimento, de conversa, de crescimento, todos nós trabalhamos pelo Brasil. Então, é incompreensível e nós temos que eliminar isso sim. Quem não quer trabalhar por este tipo de processo e neste impedimento, encontra-se o Irã, que patrocina, ele tem que pressionar, e a sociedade internacional tem que pressionar o Irã, inclusive o Brasil, que se alegra das relações, ou acha interessante as relações com o Irã, pois vá lá, pressione o Irã para ele parar de patrocinar, e ele, Irã, que pressione nesse momento que sejam libertados os reféns. Situação aguda vai estar resolvida. Cláudio Lotenberg, que é presidente da Confederação Israelita Brasil, muito obrigado por conversar conosco nessa quinta-feira. Um bom feriado para você e para sua família. Muito obrigado e dias melhores para todos nós. Opa, espero conversarmos num outro cenário. Até breve.